Nesse vídeo eu gostaria de fazer algumas previsões de algumas das principais lutas que vão acontecer no primeiro UFC do ano, Gaethje versus Pimblet. As lutas que vão ser analisadas estão na tela nesse exato momento, e caso esse tipo de conteúdo te interessa, fique comigo após a vinheta. E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Eric e como já dito, a gente vai analisar algumas das principais lutas desse primeiro UFC do ano, que são as que me interessam. E vamos fazer isso analisando o Sherdog, é um site, para quem não conhece, que tem o cartel e algumas estatísticas dos lutadores. Então se a gente for ver aqui, ó, Umar Nurmagomedov, é o primo do Khabib, né, um russo HH, versus o nosso Deiveson Figueiredo, o deus da guerra. Se a gente for analisar esse cartel, a primeira coisa que a gente já bate o olho é o fato de que tem 19 vitórias e apenas uma derrota, que é essa última que ele perdeu pro Merab Dvalishvili, e o Davidson tem 25 vitórias, 5 derrotas e um non contest. Então 31 lutas a 20, então tem bem mais chão rodado o Davidson, o que pode acabar tendo menos queixo, né? Abrindo o perfil, a gente já nota uma coisa. O Umar tem 30 anos, enquanto o Davidson tem 38. Então uma diferença muito grande aqui de idade. Como todo mundo sabe, quanto mais leve a categoria, mais a idade do lutador tende a cobrar em termos de performance. Se tu é um peso pesado, tu consegue estender um pouco mais a carreira, mas quanto mais leve, mais cruel a idade bate no lutador. Voltando para o perfil do Davidson, a gente pode ver que ele é um lutador muito equilibrado. Tem 36% das vitórias dele por nocaute, 36 por submissão e 28 por decisão. Então é um lutador extremamente equilibrado. Aqui, se a gente for ver, ele teve 2 derrotas, uma contra o Petr Yan, que é o atual campeão, então não é nenhum demérito, né? Que é um cara que dominou o Merab absurdamente, todo mundo viu na última luta. E no perfil do Umar a gente pode ver que ele é um lutador extremamente unidimensional. 11% apenas por nocaute, 37% por submissão e 53% por decisão. Ou seja, ele não é nem o cara que te derruba e te finaliza. Ele é aquele russo nojento mesmo, que te derruba e fica ali te dando tapinha para contar pontinhos e levar a luta para uma decisão dividida ou unânime. Enfim, aquele jogo extremamente chato que todo mundo conhece. E aqui no histórico do Umar, a gente pode ver que, claro, ele venceu todo mundo, inclusive o Corey Sandhagen, que é um cara para o qual o Davidson perdeu. E outro detalhe importante é o Merab. Eu não sei se vocês lembram, mas na luta contra o Merab, ele quebrou a mão. Então sim, ele foi neutralizado. Porém, contra um wrestler que conseguiu fazer o antijogo e com a mão quebrada, o que dificulta demais aplicar o joguinho de queda sem uma mão. Ou seja, se ele não tivesse com aquela mão quebrada, será que o resultado teria sido aquele? Portanto, colocando tudo isso na mesa, eu acredito que quem leva a vitória nessa luta é o russo. Minha torcida é para que eu esteja errado, minha torcida é para que o Davidson arrebente ele no meio, mas os números, né, e a lógica diz que o Umar tem uma vantagem nesse confronto. Mas e você? Acha que eu tô certo, que eu tô errado, que eu tô viajando? Comente livremente embaixo. E vamos para a próxima luta. Natália Silva versus Rose Namajunas. Bom, eu confesso que eu não conheço tanto das lutadoras. Eu lembro que a Rose já foi campeã. Eu lembro bastante quando a Jéssica Batistaca jogou ela de cabeça no chão e ela foi nocauteada. Eu achei legal. Dito isso, vamos para os números. No perfil da Rose Namajunas, a gente consegue ver que ela é uma lutadora que acaba não nocauteando tanto, né? Apenas 14% das lutas ela consegue nocautear. Ela consegue finalizar o oponente em 36% dos combates e o resto ela leva por decisão, beleza? A mesma coisa, se tu for ver, acontece nas derrotas dela. Quando ela perdeu por decisão. Ela dificilmente é finalizada e dificilmente é nocauteada. Essa aqui de nocaute eu acho que foi a da Jéssica, inclusive, que ela foi jogada de cabeça contra o solo. Então, olhando o perfil da Rose Namajunas, a gente consegue ver que desde a derrota para Jéssica Batistaca, que ela foi arremessada no chão, como já dito, ela venceu a própria Batistaca depois, ela venceu 2 vezes a Zhang Weili. Cara, essa mulher é um monstro, todo mundo conhece. Ela disputou o título da categoria de cima, infelizmente perdeu, mas ela é muito boa, muito dominante. Perdeu 2, ganhou da Amanda Ribas e da Trace Cortez, que são boas lutadoras, e dessa Miranda Maverick, que eu nem sei quem é. E a Rose também tem 33 anos, eu esqueci de mencionar. Então não é uma mulher tão velha assim. Agora vamos pro perfil da Natália Silva. 28 aninhos, tem 5 anos de diferença. Se tu for ver, ela nocauteia bastante, cara. Olha isso. Ela nocauteia 26% das vezes, 37% por submissão e decisão 32%. Então ela tem um poder de nocaute maior do que a Rose e também finaliza mais lutas. Ela não fica
no agarra-agarra, no enrolation, né. E, nossa, agora vindo aqui pro histórico dela, meu, ela tá numa crescente absurda. Não. Cara, analisando esses 2 perfil aqui, eu acho que vai dar Natália Silva, cara, vai dar Brasil. Mais nova, decide mais as lutas pela via rápida, não fica levando pra decisão, menos estrada e tá atropelando todo mundo, cara. Inclusive ganhou da Bastaca, também ganhou da Alexa Grasso, que é muito boa, Viana Araújo. Cara, com todas essas cartas na mesa, eu acho que a Natália Silva vai vencer o combate. Pra cima, Brasil, vamos dar-lhe. Próximo combate, então, é de Valdo Cortes Acosta versus Derek Lewis, o Bolas Quentes. Então, como de costume, já estamos aqui no perfil do Derek, The Black Beast Lewis, com seus 40 anos de idade, mas lembrando, nas categorias mais pesadas dá para esticar mais a carreira. Não é surpresa para ninguém, o bicho é um nocauteador brutal, 83% das lutas deles é por nocaute. Então, onde pega a mão, não nasce mais cabelo. Submissions, ele tem uma finalização na carreira e 14% por decisão. Olhando aqui o histórico dele, caraca, ele ganhou do Thaleson Chicão por nocaute, avá. Ele perdeu por decisão pro Malhadinho. Acho que o Malhadinho ficou naquele jogo de derruba e mantém por baixo lá. Mas dá pra ver que ele não tá na maior das crescentes. Claro, o cara só pegou uns monstros brutos. Mas, ó, perdeu pro Cyril Gane, que é um cara que tá sempre no topo da categoria. Pro Taito Iwasa, que é um nocauteador. Esse Pavlovic, que o Walter Walker sempre fala, então... ele tá meio inconsistente, cara. Ó, se tu for ver aqui, fica elas por elas. Desde 2021 pra cá, ele manteve um cartel bem morno, assim. Venceu algumas, perdeu algumas. Claro, né? Perdeu pra uns caras muito bons. Ele é de topo de categoria. Agora, olhando o Valdo Cortez Acosta, 34 anos, 6 anos mais novo do que o oponente. E se a gente for ver, também tem um poder de nocaute forte. É que nessa categoria aí, cara, a mão é tão pesada que onde pegar, derruba, não tem o que fazer, né? 50% das lutas ele vence por nocaute, 6% por submission e o resto por decisão. Cara, leva muita luta por decisão, cara. Que doideira. As derrotas dele também foram por decisão, ele não foi nocauteado nem finalizado nenhuma vez. E quando a gente entra no histórico dele, a gente vê que ele tá numa crescente, tá? Numa gigantesca crescente. Ela tá espancando todo mundo. Perdeu só pro Marcos Rogério Lima. Se a gente voltar pro histórico aqui do Derek Lewis, foi um dos caras que ele acabou vencendo. Aí ele venceu várias lutas e o Sergei Pavlovic e o Sergei Pavlovic que é um cara que o Derek também perdeu, é um maluco muito bom. Então, enfim, elas por elas. Cara, olhando o histórico aqui, eu acho que vai dar Marcos Cortes Acosta. Ele parece ser um lutador que não se importa de fazer uma luta chata, de ficar abraçando o cara pra levar pra decisão, enfim, ele faz o que é necessário pra vencer. Olhando cruamente o histórico, eu não lembro de nenhuma das lutas dele, tá? E do Derek, eu lembro. Minha torcida é pro Derek, mas eu acho que o Valdo leva pelo histórico. Lembrando, não aposte principalmente nessa luta. O Valdo tem um baita poder de nocaute, enquanto o Derek tem um poder absurdo de nocaute. Então a luta pode estar ali meio morna e de repente uma mão pegou, o cara cai desligado. Porém, pelo histórico, acho que o Valdo ganha. Torço porque o Derek vença e no final nunca apostaria nessa luta. Então, vamos para a próxima. Então, O'Malley versus Song Yadong. Sem enrolação, já vamos pro perfil do Suga Shen, 31 aninhos, de cabelo rosa, versus 28 do Song Yadong. Se a gente for ver, o Sean O'Malley é um cara que já disputou pelo título, tem uma taxa de nocaute bem alta, é um striker de excelência, 67% por nocaute, apenas 6% por finalização, finalizou uma vez só na carreira, e 28% ele venceu por decisão. E na questão das derrotas, ele sempre perde de maneira equilibrada, né? Ele tem uma vez foi nocauteado, uma vez foi finalizado e outra vez perdeu por decisão. Olhando o histórico de luta deles, ele vinha numa crescente de vitórias, inclusive ganhou do Petr Yan. Mas, lembrem, foi uma vitória muito controversa, decisão dividida, muita gente achou que o Petr Yan venceu, enfim. Petr Yan é esse que, mais uma vez, é campeão da categoria. Depois perdeu 2 pro Merab, que é uma máquina, o que não é demérito nenhum. Então vinha vencendo até perder 2 vezes pro ex-campeão da categoria, um campeão dominante. Já o Song Yadong é um cara que tem uma boa taxa de nocaute,
41%, finaliza os oponentes 14% das vezes e vence a maioria por decisão. Então parece ser um enrola-enrola, talvez. Olhando o seu histórico, ele acabou vencendo a maioria das últimas lutas, porém perdeu para o Corey Sandhagen e para o Petr Yan, que é o atual campeão, mais uma vez, então não é demérito. E a última luta ele venceu do Henry Cejudo, que já tava fazendo hora extra, né, cara? Já tava peleando contra o INSS ali. Cara, olhando isso, olhando o histórico, nossa, ele tá com muita vitória, né, cara? Uma luta bem difícil de pré-definir, mas eu acho que vai dar Sean O'Malley, tá? Ele é mais consistente, ele tá vencendo mais e venceu, acho que, nomes mais relevantes. Então, lembre-se, não aposte, mas para a nossa análise aqui, eu acho que Sean O'Malley leva. Vamos ver semana que vem se eu tava certo ou não. Jean Silva versus Arnold Allen. Galera, então, primeira coisa é que eu sou fã do Jean Silva, então provavelmente a minha análise vai estar enviesada e eu vou torcer para ele e é isso aí, é os guri. Então, olhando pelo histórico, a gente pode ver que o Arnold Allen tá com 20 vitórias, 3 derrotas e 0 no contest. E o Jean Silva tá 16-3. É um lutador um pouco mais experimentado, o Arnold Allen. E eu não sei se vocês lembram, mas teve uma luta incrível dele contra o Max Holloway. Os dois sendo na mão e se encarando depois, muito incrível. Então, sim, ele é um ótimo lutador e vai apresentar perigo pro Jean Silva, beleza? Olhando o perfil dele aqui no Sherdog, a gente consegue ver que ele tem 35% das vitórias por nocaute, 20% por submissão e tem 45% das vitórias dele por decisão. E das vezes que ele perdeu, foram apenas por decisão. Ou seja, nunca foi nocauteado e nunca foi finalizado. O que bota talvez um alerta ali. Porque Jean Silva, ele é um nocauteador, né? Apesar de ter finalizado também, é um lutador completo, né? Olhando pelo histórico, olha isso. Um ótimo histórico. Ele perdeu para esse cara que eu não sei quem é. Venceu de todo mundo que enfrentou praticamente. Só perdeu quando chegou no topo da cadeia, onde ele enfrentou Max Holloway, que é uma lenda, não precisamos nem conversar sobre isso, e perdeu pro Movsar Evloev, o rei da decisão, né? Pelo menos foi unânime, não foi dividida, né? Tem seus 31 anos de idade contra o Jean com seus 29. Então temos uma diferença de 2 anos de idade, não vai afetar tanto assim. Das 16 vitórias do Jean, ele tem 75% por nocaute, 19% por finalização e apenas 6% por decisão. Então é um lutador muito bom que sempre vai para via rápida. Das derrotas, quando perdeu por decisão, ou seja, não foi finalizado e nada assim. E o único nocaute que ele sofreu foi aquele último contra o Diego Lopes, que vocês lembram. Ele tomou um pau no primeiro round, levantou e tava mastigando o Diego Lopes. Se seguisse naquele ritmo, ele ia ganhar. Ele tinha pegado o time, só que ele se afobou, foi para cima querendo atravessar e o Lopes deu aquela cotovelada, rodada maravilhosa e venceu dele, né? Indo pro histórico aqui, olha só, também vitória atrás de vitória, bateu em todo mundo até que enfrentou o Diego Lopes, que foi a derrota que a gente acabou de comentar ali. Uma luta que ele provavelmente levaria, tá? Então, cara, se tiver uma versão 2 e ele não for tão afobado, a tendência é que o Jean Silva vença. Claro, o Diego Lopes também tá treinando muito, o Diego Lopes é extremamente bom, e caso o Diego Lopes não torne tão pessoal como fez da última vez, porque ele poderia ter buscado uma finalização ali, mas ele queria machucar o Jean. Isso permitiu que o Jean pudesse levantar e começasse a ganhar dele no segundo round. Então, se não fosse a afobação do Jean, e claro, muito treino naquela cotovelada giratória, poderia ter terminado de um jeito bem mais difícil a luta, que ele poderia ter finalizado no primeiro round. E lembrando, né, isso é eu garganteando, falando aqui da minha casa, enquanto os caras estão lá dentro do octagon se quebrando. Então, não leve em consideração, os caras sabem bem mais do que eu. E entre esses dois lutadores, colocando lado a lado, fica difícil saber, porque os dois têm um cartel parecido. Claro, o Jean Silva estava numa crescente muito maior até que teve aquele revés, mas o Arnold Allen nunca foi finalizado nem nocauteado. Então, quando se trata de decisão, ó, ele é o campeãozinho delas. Então, talvez se ele esticar a luta, ele pode ganhar. Mas, como já dito, minha torcida é 100% Jean Silva. Janzada vai lá, quebra ele, ganha e vamos disputar esse cinturão. E torcer que o Diego Lopes também vença o Volkanovski e tenha a segunda luta de vocês, que foi incrível. Saia Diego Lopes versus Jean Silva 2. E aí a gente vê quem ganha. Então, vamos para a próxima luta. Finalmente, Justin Gaethje versus Ari Depemblatt. Vamos lá. O Perry tem 31 anos. Ele é um lutador extremamente equilibrado, com
30% por nocaute, 43% por finalização e 26% por decisão. Mas todo mundo sabe que ele é um grappler mais do que um striker, né? Olhando o histórico, ele tá com uma ascensão gigantesca, um hype real, vencendo todo mundo. Só que fica naquela, né, cara? Ele pega uns malucos que já estão na fila do INSS. Tony Ferguson já tava na derrota absurda, até vou abrir o histórico dele aqui pra gente ver. Bobby Green, que é outro que já tá idoso. Michael Chandler, então, cara, apanha de todo mundo. Então, não dá pra levar tanto em consideração essas últimas lutas dele, né? Que ele foi meio que trilharam um caminho fácil pra ele vencer. Ó, o nosso El Cucuy. Nossa, tomou ferro de todo mundo, cara. Mas o Justin Gage, tá mais velho, tem 6 anos a mais do que o Paddy Pimblett, é o mestre da guerra, né, cara? Não existe luta chata com o Justin Gage. Ele pode perder 10 lutas, as 10 lutas eu vou assistir porque é muito top. Olha aqui, nocaute, 77%, 1% por finalização. Cara, ele venceu alguém por finalização, velho, que loucura. E 19% por decisão. É um cara que tem um wrestling bom, defende e vamos olhar o histórico dele. Cara, toda vez que ele trocou strike aqui, ele ganhou, ele espancou o oponente. E não, eu quero tem agora as derrotas de Justin Gage. Max Holloway, um dos melhores boxeadores, o cara que derrubou ele, inclusive, no Badass Motherfucker, então, muito top. Charlinho do Bronx, um monstro absurdamente bom da categoria, um lutador absurdamente acima da média. E o Khabib. Então, cara, das últimas lutas deles, cara, olha só as pedreiras que ele pegou. Nossa, ele perdeu pro Dustin Poirier, dispensa apresentações. Ed Alvarez, que já foi campeão da categoria, depois bateu em todo mundo, perdeu pro Khabib, espancou o Chandler, né, a marmita de todo mundo. Perdeu pro Charlinho, que não é demérito nenhum, o Charles é muito bom. Debulhou o Fiziev, aquela luta foi incrível, e o Fiziev é um striker de excelência. Aí venceu do Poirier, nocauteando ele com um chute alto. Perdeu pro Holloway, né, nocauteado. Holloway fora da curva. E ganhou do Fiziev mais uma vez, tá? Então, cara, absurdamente bom. O lance é que o Pimblett vai querer finalizar e o Gate, ele tem um problema com o grappling, né, cara? Ele não é tanto da finalização. Eu sei que eles botaram o Gate achando que ele vai ser uma luta fácil pro Pimblett, que o Pimblett vai buscar apenas a agarração para tentar finalizar. Estão tentando fazer de tudo para botar o Pimblett campeão dessa categoria, mas eu acho que o Gate vai surpreender, vai defender a queda e vai botar a mão, largar ele babando, quebrar ele inteiro para ele entender quem manda nessa parada. Com certeza a minha decisão tá enviesada, porque eu sou extremamente fã desse cara, eu não tô nem aí. Pau no cu do pé de Pimblett. Justin Gage, tomara que tu vá lá e acabe com essa luta, porque eu sou muito fã teu, vamos dar-lhe, é os guri, clubismo total. Então, galera, o vídeo foi esse, muito obrigado por ter assistido. Se tu gostou do meu jeito de analisar, por favor, deixa o like para que eu saiba e possa trazer mais conteúdos. Se você discorda de alguma das minhas análises, por favor, sinta-se à vontade para comentar aí embaixo. Lembre-se, não aposte, invista o seu dinheiro. Isso aqui é apenas um vídeo de entretenimento, tentando prever o que vai acontecer. Porém, lutas são imprevisíveis. É isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.